Você já ouviu falar em biscoito caipira de parmesão? Esse biscoito é muito popular aqui em Minas, tá? Só que poucos sabem que tem um ingrediente aqui, ó, secreto, que é muito popular na culinária mineira, só que fora de Minas muita gente não usa ele em biscoito de polvilho. Se você aí ficou curioso ou curiosa, não pule nenhuma etapa desse vídeo para aprender a fazer esse biscoito delicioso e muito crocante. Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Bom, meus amigos, esse biscoito caipira diferentão, mineirinho aqui da minha terrinha, ele é feito com um ingrediente bem diferente. Ele é escaldado, porém ele não é escaldado com manteiga e nem com óleo. Olha só com o que ele é escaldado, meus amigos. Você sabe o que é isso? Vamos contar. Trim, trum, trim, trum, trim, trum. É isso aí, é banha, meus amigos. Esse biscoito de polvilho de parmesão, ele é feito com banha de porco. Ô Will, eu não gosto, eu não quero usar banha de porco. Eu posso usar manteiga, margarina ou então óleo? Pode, não tem problema nenhum, só que essa receita, ela é específica com banha, tá? Dá o sabor todo característico para essa receita, tá? Vou colocar a banha aqui dentro do meu pote, tá? Junto com essa banha, eu vou adicionar água, tá? Vou pegar isso aqui e vou levar ele para ferver, tá bom? Vamos lá. Bom, meus amigos, essa receita pode ser feita tanto à mão quanto aqui na batedeira. Vou fazer na batedeira como sempre para poder agilizar e mostrar e ilustrar melhor para você a receita, tá? Não tem batedeira, não tem problema, faz à mão que é do jeito que a gente faz aqui nas roças aqui de Minas, tá bom? Fica até melhor. Então vamos lá. Aqui no dentro do bojo eu vou adicionar polvilho azedo. Ô, eu posso usar polvilho doce? Pode, mas eu garanto que com polvilho azedo fica bem mais gostoso, tá? Junto desse polvilho azedo eu vou adicionar, ó, sal, tá? Não coloco muito sal porque esse aqui é um biscoito de parmesão, né? Então você sabe que o parmesão contém bastante sal. Ou então o queijo que você for usar aí, se caso você não for usar o parmesão, né? Ó, vou misturar esse trem aqui, vou misturar até com a mão mesmo, ó. Não tem problema não colocar o acessório aqui que nada, não precisa disso não. Misturinha, ó, já fervendo, tá quente pra danar, tá? Vou começar aqui a mexer, tá? No caso, se você estiver fazendo a mão, você já vai começar a mexer com a sua colher de pão ou outra colher. E vou adicionar a misturinha, ó, aos poucos para poder escaldar o polvilho, tá, ó. Olha só, massa já tá muito bem escaldadinha, ó. Vou até pegar aqui na mão, tá? Provavelmente se você estiver fazendo a mão nesse momento, ó, você pode misturar tanto na colher de pau quanto na mão. Ele já vai estar até fria, tá bom? Esfria bem rápido e tá escaldadinha, olha só, que show. Tem que ficar nessa textura aqui, viu, meus amigos, ó. Ficou nessa textura, agora eu vou ligar novamente a batedeira e vou acrescentar um ovo. Ovo misturado, tá? Queria mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Até pegar minha colherzinha. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Depois que coloca o ovo, ó, é um ponto bem molenga. Nós precisamos de um ponto de pingar. Esse ponto aqui ainda não é o ideal para pingar, tá? Então nós vamos acabar de dar o ponto dessa massa com leite, viu, meus amigos? Mas quanto de leite mais ou menos que eu coloco aqui, Will? É fácil, pessoal. É mais ou menos 50 gramas, ó. Vou colocar aqui, ó, 3 colheres de leite, tá? Eu sei que vocês podem estar me perguntando aí, mas por que você não colocou essas 3 colheres de água já lá para poder ferver junto com a banha? É porque realmente tem que colocar o leite nessa etapa para dar ponto, por causa que nós precisamos da gordura do leite para o nosso biscoito ficar topzera, entendeu? Então, ó, vou só agregar esse leite aqui, ó, jogo rápido. E olha só, leite agregado, vou até pegar aqui um pouquinho da massa, ó. Olha só como é que ela ficou, ó. Ela tá escorregadia, ó, tá vendo? Olha só, de novo, ó, escorregadia, tá vendo, ó? Tá vendo? Ela forma até um fiozinho. É esse que é o ponto que nós precisamos pro nosso biscoito, tá, meus amigos? Se você fazer ela mais líquida que isso, na hora que você for pingar o seu biscoito lá dentro do nosso tabuleiro, ele vai esparramar, vai virar um pastel e vai ficar sem formato, tá bom? Então segue as etapas, as diquinhas do Will aí. Agora nós vamos finalizar, ó, com queijo, tá? E como esse é um biscoito de parmesão, eu ia falar outra coisa, tem que colocar parmesão. Nossa, cheiro de parmesão aqui tá show demais. Aqui, nessa receita, você pode usar entre 100 e 150 gramas de parmesão. Pode usar o parmesão do pacotinho, a mesma coisa. Eu gosto de usar esse parmesão ralado aqui porque ele dá uma textura e uma aparência bem bacana pro biscoito, tá? Por isso que eu tô usando ele. Mas pode usar o parmesão de pacotinho.
Não quer usar o parmesão, quer usar um queijo Minas, um meia cura, aquele curado que tem o sabor e o cheiro muito característico, muito intenso, pode usar, tá? Fica aí a sua escolha. Vou só agregar, tá? Jogo rápido, ó. Pronto, só isso. Olha só como é que fica a nossa massa. Que coisa mais linda. Agora bora lá pro nosso tabuleiro para pingar essas delícias. Bom, esse nosso biscoitinho, meus amigos, pode ser feito tanto no forno quanto na air fry, tá? Eu vou fazer esse biscoito num forninho air fry. Como assim forninho air fry, Will? Vou mostrar pra vocês, tá? É um forno que ele tem a função air fry. Ele é top, tá? Então, só pra vocês saberem, essa receita pode ser feita tanto no air fry quanto no forno. Como eu falei pra vocês, ó, coloca no saco de confeitar, tá? E agora nós vamos começar a pingar. E essa receita específica, eu vou pingar, ó, palitinhos pequenos, ó, deste tamanico, ó. Vamos lá de novo, ó, desse tamanho, esse, ó. Você pode fazer do tamanho e no formato que quiser, tá? Vocês podem estar percebendo aqui, ó, que eu tô usando uma forma que ela tá untada com um pouquinho de óleo e polvilhado farinha de trigo, tá? Para dar aquela crocância embaixo desse biscoito de polvilho com parmesão, bom? E olha aí como que ficou os nossos biscoitinhos depois de pingados. Olha, que show, né, meus amigos? Ó, agora, como eu falei lá no comecinho, antes de pingar isso aqui, vou mostrar pra vocês o meu forno air fry, ou air fry forno. Vamos lá, vem comigo. O forno air fry que eu falei é esse aqui, ó. Ele tem função de air fry e tem função de forno, tá vendo? Tem até as programações aqui, regula a temperatura. É um dos melhores fornos que eu já usei na minha vida, tá? Não é público, não é propaganda, não é isso. É questão mesmo para poder indicar uma coisa boa para vocês, tá? Se vocês quiserem saber mais desse forno, deixa para mim nos comentários. Ô Will, fala mais do forno air fry para mim, que eu faço uma outra receita exclusiva. Aí eu falo para vocês desse forninho aqui, falo até a marca onde você compra se você quiser, tá bom? De graça para vocês essa dica. E como você pode ver aqui, ó, eu vou colocar uma temperatura de 180 graus, tá? Em 30 minutos, tá? Na função forno, você pode fazer até na função air fry, se você quiser, tá bom? Mas vou fazer na função forno mesmo. Vou abrir ela aqui, ó, e vou colocar. Ó, agora é só esperar esse trem aqui ficar pronto. Meus amigos, olha só a qualidade desse biscoitinho de parmesão. Olha isso. Não lembra muito daqueles biscoitinhos que você compra nas vendinhas, no supermercado, aquele biscoito de polvilho? Só que esse aqui, ó, tem muito sabor porque tem o parmesão, ó. Por isso que eu gosto de colocar parmesão ralado, ó. Ele deixa pipocadinho. E o cheiro que fica na cozinha, vocês não fazem ideia. Ó, agora vem comigo pra você ver a crocância desse trem aqui, ó. Ó. Olha isso, meus amigos. Mais um que merece, ó. Ó. Olha isso. É topzera, não é? Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece. Sinta o dedo com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola me marca, @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!